E a ministra Damares obstrui o trabalho do Comitê Nacional de Prevenção à Tortura, isso dentro da situação aí que a gente tem de pandemia do coronavírus. E nós vamos conversar agora com o defensor público Matheus Moro, membro do Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura e coordenador do Núcleo Especializado de Situação Carcerária, e também com o advogado Caio César Klein, membro da mesa diretora do Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, mestre em Ciências Criminais pela PUC do Rio Grande do Sul. A gente começa com Caio. Bom dia, Caio. Bom dia a todos. Caio, a gente tem aqui as informações de que o Comitê Nacional de Prevenção à Tortura conseguiu se reunir apenas 3 vezes no novo governo. A ministra Damares faltou a 2 reuniões, inviabilizou uma, cancelou a próxima, que trataria justamente da chegada da Covid-19 no sistema carcerário. Queria que você e também o Matheus comentassem a respeito disso e falassem da atual situação do sistema carcerário em meio à pandemia do coronavírus. A gente sabe, com dados de ontem, que em 20 dias o número de casos subiu de 1 para 107, com 7 mortes. Então queria que vocês falassem a respeito disso. Essa situação ela está inserida numa grande questão de ataque a esse sistema de prevenção e combate à tortura no Brasil. E é importante a gente dar uma situada, né, de como se constitui esse sistema. O Brasil ele é signatário da Convenção contra a Tortura das Nações Unidas e também do protocolo opcional a essa convenção. E os estados que assinam esse protocolo, eles se comprometem a criar nos seus países mecanismos independentes para fazer a fiscalização desses locais de privação de liberdade, locais que institucionalizam pessoas. Então, o Brasil possui o Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, que faz esse trabalho tanto nas prisões quanto no sistema socioeducativo, nos hospitais psiquiátricos, né? Mas, dada a magnitude dessa questão no Brasil, que atualmente tem a terceira população carcerária do mundo, quando o Brasil ratificou esse tratado internacional e criou a lei, né, que deu origem ao mecanismo, criou também um comitê, que é um colegiado formado tanto por membros do governo quanto por membros da sociedade civil, né, para colaborar com o trabalho desse mecanismo e dos peritos desse mecanismo. O que aconteceu desde o início do governo Bolsonaro foi um ataque sistemático a esse trabalho, né? Então, no início do ano passado, o presidente e a ministra assinaram um decreto retirando a remuneração desses peritos, e esse foi o primeiro ataque à prevenção e combate à tortura no Brasil desde o início desse governo, né? Esse decreto que retira a remuneração dos peritos e, na prática, inviabiliza esse trabalho, ele encontra-se na justiça, né? Está sub júdice, ele está suspenso por uma decisão judicial que permite que os peritos façam o seu trabalho. E, ao mesmo tempo, o comitê também foi atacado, né? Nós demoramos mais de 10 meses para fazer a primeira reunião deste biênio do comitê. Então, a presidência da República deixou de convocar as nossas reuniões, deixou de editar o decreto que nomeava os membros da sociedade civil, justamente para atravancar o nosso trabalho, né? Que tem esse caráter denunciativo, né, de dar luz a essas questões, essas denúncias graves, né, que ocorrem especialmente no sistema carcerário aqui no país. Matheus, e como você vê essa obstrução do trabalho do comitê e também a situação do sistema carcerário em meio à pandemia de Covid-19? Bom dia a todos. Então, o Caio deu uma boa resumida aí na questão, né? Como ele colocou, o comitê e o mecanismo, eles têm uma atuação em qualquer lugar de privação de liberdade, né? Não só o sistema carcerário, mas hospitais psiquiátricos, locais onde podem ficar asilados idosos, enfim. Eu atuo na área carcerária, né? Como foi colocado no início aí, aconteceram já 7 mortes, né? Eu lembro que eu dei uma entrevista faz ou menos 2 meses e disse que se medidas excepcionais para uma situação excepcional não fossem tomadas, a gente teria
mortes em massa, né? Como a gente viu nas câmaras de gás do nazismo. O núcleo que eu coordeno lá, a gente faz inspeção em unidades prisionais. Então, a gente tem o privilégio de ter contato, né? O privilégio não, né? Vamos dizer assim, a tristeza, mas assim, a gente tem um acesso a esses locais de aprisionamento. E a gente, através dos relatórios, conseguiu já fazer, desde 2014, no sistema aqui Carcerário Paulista. É importante dizer que em São Paulo tem 1/3 da população carcerária do Brasil, né? E são 176 unidades prisionais, né? Agora a gente chegou a 223 mil pessoas, saíram aproximadamente 2 mil pessoas nas últimas semanas aí, né? Parece que há 2, 3 meses atrás estariam 225 mil. Mas, enfim, a gente conseguiu levantar dados e demonstrar, por exemplo, que 70% das unidades prisionais aqui em São Paulo, elas fazem racionamento de água. 69% das pessoas entrevistadas durante as inspeções, pessoas presas, né, que podem ser mulheres, homens, pode ser idosos, jovens, enfim, elas apontam que não têm acesso ao kit de higiene. Existe uma normativa que aponta que as pessoas devem receber um kit de higiene na inclusão, né, quando ela chega na unidade prisional, e também periodicamente. Então, imagine também que aproximadamente mais de 70% das unidades prisionais em São Paulo estão superlotadas. As pessoas reclamam que também não têm acesso ao vestuário. Ou seja, em situações, vamos dizer assim, fora da pandemia, que já são excepcionais, né? Não tem água, não tem sabonete, a pessoa está num lugar superlotado, às vezes numa cela onde tem 10 camas, tem 40 pessoas. Então, assim, se muitas pessoas, com as cautelas diárias de não sair de casa, acabam se contaminando, às vezes por entrar num elevador, por dar uma saída rápida, por ir ao mercado, imagina em condições totalmente desumanas e degradantes. Então, assim, a gente vê as orientações sanitárias para você fazer a sua higiene, lavar as mãos com sabonete, com água. Mas no local que não tem água e sabonete, o que pode acontecer, né? E aí, em todo esse contexto que eu tentei resumir aqui de uma forma bem sintética, né, das condições bárbaras, né, das unidades prisionais em São Paulo, de forma paradoxal, os organismos que deveriam tentar prevenir e combater essas questões, não só de tortura, mas também de tratamentos desumanos e degradantes, ele acaba fazendo o contrário, né, como o Caio colocou aí. Infelizmente não é surpresa, né, esse governo ele foi eleito fazendo ódio a torturadores, né, falando viva a Ustra. Na verdade, a carreira como deputado federal também do atual presidente da República, ela sempre foi premiada por elogios a torturadores. É importante a gente colocar isso, assim, não é nada, infelizmente não é uma surpresa, né? E como o Caio deu uma resumida aí, a gente demorou 10 meses para ter as primeiras reuniões, tiveram reuniões em outubro e novembro. Se não fosse uma decisão, uma ação civil pública que foi proposta pela Defensoria Pública da União, que está correndo do Rio de Janeiro, o mecanismo não estaria funcionando, né? Porque, como o Caio colocou, se você não coloca remuneração ao mecanismo, né? Esse mecanismo não tem independência para trabalhar. Se você não dá condições a ele não trabalha, né? Então, tanto o comitê quanto o mecanismo, eles vêm sofrendo ataques, né? Que são graves. A sociedade civil já comunicou os organismos internacionais que tratam da questão, tanto a nível mundial, vamos assim, na ONU, né? Quanto a nível regional em relação à OEA, e é isso, né? É importante dizer também que o Brasil se comprometeu na revisão periódica universal a diminuir em 10% a população carcerária até 2019, e na verdade diminuiu um pouco agora depois da pandemia, né? Mas de uma forma bem irrisória. Agora, ele não cumpriu também o seu compromisso internacional em relação à diminuição da população carcerária que a gente tem aqui, né? A gente é o terceiro país que mais está aprendendo, né? E, enfim, a condição é mais ou menos essa. Agora a gente vai à participação de Marilu Cabanhas. Oi, Marilu. Oi, Glauco. Bom, eu vou pedir agora a justificativa, né? O que a Damares falou para não se reunir com vocês, né, do comitê, em relação a essa questão da pandemia. Eu creio que não haja algum tema mais urgente no país do que essa pandemia, né? Então, o que exatamente foi falado, né, para justificar isso, e se vocês veem essa questão como uma omissão, né, por parte da Damares em relação ao enfrentamento da pandemia no que se refere aí ao sistema prisional. Bom dia, Marilu.
Pois é, a situação que nós temos como o Matheus resumiu bem, é uma tragédia anunciada, né, no sistema carcerário. Em condições normais, a situação de saúde já é periclitante. Inclusive, a gente tem dados que a prevalência de tuberculose, por exemplo, no sistema penitenciário é 80% maior do que fora do sistema penitenciário. Então, imaginem uma doença como o Covid-19, né, de fácil disseminação. Então, o que ocorreu? Desde o anúncio da pandemia, a mesa diretora do comitê começou a fazer reuniões semanais para definir como seria feito a reunião ordinária dentro dessa situação. Então, nós articulamos, somos 2 membros da sociedade civil e 2 membros do governo nessa mesa diretora, e nós conseguimos chegar a um diálogo para criar uma resolução que regulamentasse o funcionamento dessa reunião virtual, aos moldes do que já está fazendo o Conselho Nacional de Direitos Humanos, né? Então, nós criamos essa resolução, nós enviamos a minuta dessa resolução para o gabinete da ministra, e a ministra se omitiu e não assinou tal resolução. Então, marcada a reunião pela vice-presidência, na medida em que a presidente do comitê, que é a ministra, não se mexe, não comparece, não atua na prevenção e combate à tortura, a vice-presidência do comitê convocou a reunião, e o ofício de convocação dessa reunião foi cassado pela ministra, foi tornado sem efeito, justificando que os membros do governo não teriam agenda para participar dessa reunião, pois estariam tratando da crise do Covid-19, e que não haveria uma regulamentação para essa reunião ocorrer em caráter virtual. Então, o que nós temos é a ministra jogando contra o comitê, né? Ela argumenta que não existe a resolução, que ela própria não assinou, né? Ela ignora que todos os membros deste comitê possuem suplentes que poderiam participar da reunião, né? E no próprio ofício, de forma absurda, ela diz que a reunião do comitê deve se destinar somente a tratar de assuntos urgentes durante a pandemia, né? E o que mais urgente do que discutir a situação e exigir medidas concretas do governo para conter a disseminação desse vírus no sistema penitenciário. Inclusive, estava marcado nessa reunião um momento para que o Ministério da Saúde e o Departamento Penitenciário, que possuem assento nesse comitê, nos trouxessem, nos mostrassem quais são as medidas que estão sendo tomadas para conter esse fenômeno. E, de forma absurda, mas também que não nos surpreende, dada a atuação desse governo nesse tema, a ministra cancelou a reunião de forma autoritária. E, Matheus, é omissão, né? É omissão nesse caso da ministra, do governo. E eu gostaria também que você falasse da utilização dos containers em alguns sistemas prisionais, inclusive para poder, enfim, enfrentar essa pandemia, o que está acontecendo em alguns estados que existe uma grande polêmica, né? Bom dia, Maria Lu, sempre um prazer falar com vocês. Prazer. Visão crítica da sociedade, né? A gente consegue debater de uma forma muito interessante. Eu queria também pegar um gancho com o Caio, na fala do Caio, e dizer o seguinte, né? Às vezes fica um pouco abstrato o debate, para quem não é da área, as atribuições do mecanismo e do comitê. O mecanismo, eles têm os peritos. Esses peritos, eles fazem as inspeções. Assim como o nosso núcleo, por exemplo, aqui em São Paulo, faz inspeções de locais de aprisionamento, esses peritos vão lá e fazem inspeções. Então, eles ouvem as pessoas, eles entram nas celas, entram nos raios, eles fazem anotações, tiram fotos. Então, esse é o papel, mais ou menos, do comitê, vamos assim, bem a grosso modo. Do mecanismo. Já o comitê, ele tem como o Caio colocou aí, ele tem uma função mais deliberativa de fomento a políticas públicas, né? De tomar conhecimento desses relatórios, de fazer a cobrança, tanto a nível nacional quanto a nível estadual, ou mesmo municipal, se for o caso, dependendo do local, uma cobrança em relação aos governos locais que implementem políticas que tanto previnam quanto combatam a tortura, né? E nesse contexto é importante destacar o seguinte, a gente falou da reunião que teria sido, hoje é quarta, né? Teria sido segunda e terça, seriam 2 dias de reunião. Mas a reunião que foi agora, a primeira reunião do ano, agora faz 30, 40 dias atrás também,
O que aconteceu? Olha que paradoxal. A ministra está alegando agora, como colocou o Caio, que o governo não teria agenda. Só que depois de faltar 2 reuniões, a ministra foi nessa última... A primeira reunião aconteceu no ano agora também, que foram 2 dias em Brasília, foram presenciais ainda, né? Foi mais ou menos uma semana antes dessa explosão da pandemia. Ela simplesmente começou uma reunião aproximadamente às 9 da manhã, sem que algumas pessoas estivessem chegando, né? A pessoa chegou, tá uma água, tá indo no banheiro e tal. Ela atropelou a votação da reunião, ela rasgou o regimento, ela viola o regimento por quê? Porque quando você debate um tema, você não simplesmente vota. Assim como, por exemplo, no parlamento, você debate um tema, dá a palavra para as pessoas que estão ali participando. Ela não. Ela usou de uma manobra de violar o regimento. Ela quis votar algo. O que estava em jogo? O que estava em jogo era um edital para seleção de peritos. Porque o número de peritos não está completo. A gente tem alguns peritos trabalhando, mas, salvo engano, 3 ou 4, o Caio pode me ajudar, mas enfim, acho que são 4. Os cargos estão vagos. Ou seja, a política de inspeções do mecanismo nacional, ela não está funcionando também de forma completa. Pois bem, nesse dia, que era para uma reunião durar das 9 da manhã às 18 horas, como um intervalo para o almoço, a ministra violou o regimento, votou de forma ilegal. Por quê? Porque já existe uma decisão do Justiça Federal do Rio de Janeiro dizendo que o decreto do Presidente da República de julho do ano passado é um decreto ilegal, um decreto que viola os tratados internacionais, e votou-se novamente um edital para a seleção dos peritos, novamente sem a remuneração dos peritos. Ou seja, essas violações elas são sistemáticas, né? Outro ponto curioso também, esse governo ele chegou a sugerir que sejam feitas inspeções por videoconferência. E agora a ministra alega que reuniões não poderiam ser feitas por videoconferência. Então, assim, uma inspeção no estabelecimento prisional por videoconferência, que é um absurdo, né? Mas uma reunião de trabalho não. Então a gente vai vendo assim que não existe uma lógica racional, assim, né? Eles dão desculpas, mandam um ofício, assim, mas as violações, tanto ao regimento do comitê, quanto à legislação vigente no Brasil, quanto os tratados internacionais que o Brasil é signatário, estão sendo violados. Você falou dos containers, Marilu, acho que é um tema muito importante também. Eu queria destacar que ontem, à tarde, saiu uma nota técnica, que ela é do CNJ e do CNMP. Essa nota técnica, como outras entidades já, como a própria Defensoria de São Paulo e vários parceiros já tinham encaminhado denúncias para a ONU também e para a OEA a respeito do tema, essa nota deixa muito claro, né, ou seja, seria a visão do Judiciário, do Ministério Público, que é como se você armazenasse pessoas, né? Você não está ali restringido à liberdade, você está armazenando pessoas como se fossem objetos, né? Isso já foi tema no Brasil e no exterior. Teve um caso emblemático do Espírito Santo, que o STJ, né, o Superior Tribunal de Justiça, já colocou que é totalmente ilegal, inconstitucional, você viola direitos humanos, as condições são degradantes, né? E aí isso já foi rechaçado também ontem pelo CNJ e pelo CNMP. Mas esse é o tipo de governo que a gente tem lidado, né? Um governo que quer armazenar pessoas em containers, né? Enfim, é até difícil a gente encontrar adjetivos para tamanha barbaridade. Vocês agora para o Glauco. Obrigada, Matheus, e obrigada também ao Caio. Beijo. Conversamos aqui com o defensor público Matheus Moro e com o advogado Caio César Klein. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.